Judas, o traidor. Não pode ser verdade. Sempre acreditei estar certo. Tinha certeza absoluta. Bem, é verdade. De quando em vez a dúvida me assaltava. E agora a dúvida venceu. Este é o começo do fim. O fim. A corda. A árvore. É o começo do fim. Meu e dele. O fim de ambos. E tudo tinha começado tão bem. A minha esperança era enorme. Enorme porque finalmente alguém levantava a voz em favor dos pobres, dos rejeitados, dos renegados. Alguém que via a todos com os mesmos olhos. Alguém que não chamava os pobres de escárnio da humanidade, nem de lixo da sociedade. Por isso, a minha esperança. Nem me lembro bem como tudo começou. Só sei que fui tomado por sua pregação. Tudo nele fascinava. O que dizia fazia a gente vibrar. O que fazia tirava o fôlego da gente. Seu falar e seu agir cativavam. Era contagiante. No início, eu fui um tanto cauteloso. Acompanhava sua jornada à distância. Não quis me mostrar. Contudo, não podia fugir de seu fascínio. E o que o fascinava era sua simplicidade, sua singeleza, sua rudez, seu jeito de dizer as coisas sem rodeios, assim tão diretamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, esta é a verdade. Porque todos nós choramos. Choramos por causa da opressão. Ah, os romanos! Há quanto tempo oprimem o nosso povo? Desde que os romanos tomaram conta de nosso país, acabou-se a liberdade. Somos perseguidos. Somos injuriados. Sabem os senhores o que é ver seus amigos serem presos? Sabem o que significa ver as prisões abarrotadas de gente nossa? De gente que nada mais é do que ser livre? Sabem o que são campos de concentração? Sabem o que significa ver as nossas mulheres serem caçadas, surradas e violentadas pelos estrangeiros? Os estrangeiros arruinaram o nosso povo. São eles que exploram a nossa economia. São eles que arrastam os nossos jovens como escravos para o trabalho forçado. São eles que arrasam as famílias, que destroem os lares, que nos proíbem o culto ao Deus de Abraão, Jacó e de Isaac. Não há liberdade de fé. Querem que nós adoremos a César como único, verdadeiro e todo-poderoso Deus. Ora, um homem não pode ser Deus, e muito menos o imperador dos invasores. Não, nós não adoraremos a César, jamais. É por isto que o povo chora. Chora pela falta de liberdade, por causa do jugo romano. E não foi Deus, o nosso Deus, que falou por boca do profeta? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Consolai, consolai o meu povo. É isto. É exatamente o que ele está fazendo. É o consolo para os que choram. É a libertação dos oprimidos. E muito mais do que isto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é nosso povo que anseia por justiça? Não somos os famintos e os sedentos? Sim, nós o somos. Sim, nós queremos justiça. Justiça nem que seja por nossas próprias mãos, mas justiça. Nós haveremos de derrotá-los. Derrotá-los no cansaço. Pois nós somos os sicários, os zelotas. Zelamos com o punhal pela morte dos romanos. Com a tocaia cuidamos dos estrangeiros. Somos os guerrilheiros sem trégua. E não percebestes, meus irmãos zelotas, como tremem os romanos? Eles têm medo. Medo porque somos implacáveis. E somos implacáveis porque não nos subjugamos e não nos damos por vencidos. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã, nem jamais! Sicários, irmãos zelotas, eles querem nos botar a canga da escravidão. Não somos escravos. Por isso lutamos e lutaremos até a última gota de sangue. Não queremos os romanos, não queremos os pagãos, não adoraremos a César. Temos um só rei, um só senhor. E havemos de estabelecer o seu reino, pois o seu reino é o nosso reino. O seu trono, o trono de Davi. Vamos, preparemos o terreno, endireitemos a vereda para o Messias, para o Rei glorioso, para o Rei dos judeus, que expulsará definitivamente os romanos e haverá de restabelecer o reino de Davi. Como é que diz o profeta em relação ao Messias? O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ó zelotas, vós sois o zelo do Senhor dos Exércitos. Vós sois aqueles através dos quais o Senhor dos Exércitos concretiza o juízo e realiza a justiça. O juízo veio sobre os romanos. Justiça está sendo feita. Juízo e justiça por mãos dos zelotas, por vossas mãos, ó zelotas! Juízo e justiça, agora juízo romano! Somos gente de decisão e de ação. Nosso movimento de resistência faz tremer o domínio dos opressores. E eu sou um deles. Sou zelota de corpo e alma. Sou um revolucionário. Como todos os zelotas, anseio pela vinda de Cristo, do Messias, o rei que porá fim ao jugo romano e que estabelecerá o reino de Deus na terra. Sou zeloso em meu cumprimento de bom zelota. Chamam-nos de subversivos e pervertedores da ordem. Por isso nos perseguem, prendem os nossos líderes, liquidam os nossos chefes, crucificam os zelotas como inimigos do Império Romano. Quanto sangue já foi derramado? Sangue zelota, mas também sangue romano. Quantas tocaias foram bem-sucedidas? Quantos assaltos praticados e quantos romanos foram encontrados mortos com um punhal no corpo? Nosso punhal,
o punhal zelota. Chamam-nos de sicários anarquistas. Somos pecha pública aos olhos dos romanos. Ser sicário para nós, porém, é uma honra, é toda a vida. Por isto orgulho-me de meu próprio nome, Judas Iscariotes. Iscariotes é a tradução semita de sicário. Meu nome, portanto, significa Judas, o sicário. Hei de fazer jus a este nome porque para mim é mais do que um nome. É todo um ideal, toda a minha crença. Não deixe ninguém escapar! Espalhem-se! Erguem os zelotas! Matem os romanos! Morte! Morte! Quero o chefe vivo! Prendam-no! Quero-o vivo! Preso não será útil! Nos dirá da força dos zelotas! Diz-me, cão zelota, qual o teu nome? Cão zelota? Cão! Muito boa esta! Sim, sou um cão. Mas um cão que não late. Um cão que morde. Um cão cuja mordida significa morte aos romanos. Meu nome? Barrabás. Barrabás, o filho de Abás. Guerrilheiro zelota de corpo e alma. Chefe guerrilheiro. Sou Barrabás, um dos muitos que faz tremer o Império Romano. Não tem medo de Barrabás, capitão romano? Medo de Barrabás como todos os romanos? Cala-te, cão zelota! Pagarás com a morte na cruz a tua traição. Eu mesmo, Barrabás, tudo farei para que sejas morto. Morto na cruz como todo guerrilheiro subversivo. Morto como um cão. Não tens medo da agonia, Barrabás? Não temes a tortura da soldadesca romana? Por César, Barrabás, a tua morte será lenta, terrível, pendurado no madeiro, com as carnes dilaceradas pelos pregos, com o lombo rachado pelos açoites, gritando de dor, morrendo de dor e sede. Morte lenta, muito lenta, Barrabás, sob o sol abrasador. Agonia, Barrabás, agonia sem fim, horas a fio, um dia inteiro, Barrabás. Morte na cruz, Barrabás. Não me assustas, capitão. Não temo a morte, pois os zelotas continuarão. Os zelotas hão de destruir, hão de arrasar o jugo romano. Depois de mim virão outros, capitão, muitos outros, todos eles sedentos por sangue romano. Por teu sangue, ó capitão. Foi assim que agarraram a Barrabás. Barrabás, zelota promissor, chefe temido por todos, por judeus e romanos. Com Barrabás, muitos foram presos, açoitados e crucificados. Deve ser terrível morrer na cruz. Quando o chefe era preso, o bando sumia. Os guerrilheiros se juntavam a outros bandos e tudo começava de novo. Morte aos romanos. Assim também eu fiquei sem chefe, sem um bando. E foi então que os nossos caminhos se cruzaram. Amaldiçoo este momento. Mas agora é tarde. E ele me aceitou. Recebeu-me como um dos seus. Encarregaram-me das finanças do grupo. Foram as suas palavras que fizeram com que eu me tornasse um de seus seguidores. Um dia ele pregou para todos, mas suas palavras pareciam ditas para mim. Disse ele: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não acumuleis outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sentia-me feliz. Ele era a favor de justiça. Sentia-me realizado porque ele era a favor dos pobres, contra a riqueza. Ele era a favor dos perseguidos. Nunca mais hei de esquecer como ele ficou abalado, e com ele todos nós, quando nos veio a notícia de que João Batista havia sido preso por Herodes. Justamente por Herodes, este traidor e entreguista. Herodes, essa raposa. Raposa não é expressão minha, foi ele quem eu disse. Foi os fariseus que começaram com suas intrigas. Disseram eles: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. É evidente que se queriam ver livres dele, pois o povo começava a segui-lo e a se revoltar contra a religião arcaica e errônea dos fariseus. Por isso parece que conseguiram até influenciar a Herodes. Mas a resposta foi boa. Gostei, porque demonstrava coragem e convicção. Eu não teria sido capaz, mas ele o foi. Por isso respondeu: E de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Pois foi essa raposa que prendeu a João Batista. E por quê? Porque João o havia criticado violentamente. Aliás, João sempre foi violento. Quanto a Herodes, tinha razão, pois que Herodes andava metido com a mulher de seu próprio irmão. Herodes tinha sua própria cunhada por amante. A crítica veemente, pública e aberta de João Batista deixou o tetrarca déspota irado. Resultado: João foi parar no cárcere, na cadeia. E por quê? Porque dizia a verdade. Lamentavelmente, porém, a verdade e a justiça sempre é o que os poderosos, os déspotas, entendem que seja. Seja como for, João tinha sido precursor de Jesus. Tinha anunciado a sua vinda. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu sou aquele do qual diz o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vós, fariseus, saduceus, publicanos, soldados, vós, ó multidão, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Não cobreis mais do que estipulado. A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa.
e contentai-vos com vosso soldo. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimará em fogo inextinguível. E agora, João está no cárcere e quer saber se Jesus de fato é o Messias esperado. Por isso enviou o mensageiro a Jesus. És tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu estava eufórico, feliz, entusiasmado, com vontade de reformar todo o mundo. Aí estava ele, o mestre, realizando curas e milagres, ajudando os humildes, os pobres. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Não é este um verdadeiro programa? O programa de uma reforma total? Não é este um grito de libertação? O grito da independência? Sinto-me agitado só em relembrar tudo que ele dizia e fazia. Nem sei ao certo quando e como pela primeira vez me senti mal em seu meio. Só sei que aos poucos comecei a desconfiar. Ele mesmo lançara a semente. Aconteceu aos poucos. Foi como ele costumava dizer, se lançasse um grão de fermento na farinha e toda a massa começasse a levedar, a ficar azeda e a crescer. Acho que foi assim. Um grãozinho de dúvida aqui e outro ali, mais outro e mais outro. Até que não aguentei mais. Agora estou aqui para dar cabo de tudo, para pôr um ponto final. E a desconfiança ia roendo e roendo. Irritei-me quando começou a falar de que devemos amar os nossos inimigos. E disse isso de maneira dura, com a mesma dureza com que amaldiçoava os ricos. Falou a todos. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Dá a todos que te pedem, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ai de vós, os ricos. Ai de vós que estáis agora fartos. Ai de vós que agora rides. Isto sim são palavras do Messias, assim como eu o espero. Isto sim são palavras daquele que irá restaurar o reino de Israel, porque demonstra força, porque demonstra poder. É o poder do Messias, apoiado e enviado por Deus, que destruirá a ditadura e a opressão romana, que libertará o nosso povo.
Ele é o Messias político, como eu e todos os discípulos e todos os oprimidos de meu povo o esperam. O que é que ele quer? Não entendo mais. Ora é contra os ricos, contra os opressores. Ora quer que a gente ame estes mesmos opressores, os romanos que nos perseguem. Por que é que ele não prega a guerrilha? Por que não instiga a revolução? Como é que nós vamos amar os romanos, a Herodes e sua corja de traidores? Como? Fazer o bem aos que nos odeiam? Que absurdo! Somos tão odiados que não há mais segurança pessoal, nem liberdade. Somos perseguidos e massacrados. Como é que vamos fazer o bem a eles, os nossos inimigos? Os nossos inimigos nos espancam, nos batem, nos maltratam, nos matam. Por que permitir que isso aconteça? Por quê? Não, mestre, eu não te compreendo mais. Vi em ti o novo líder, o homem capaz, porque enviado por Deus, de destruir o poder inimigo, de restaurar o reino de Davi. Vi em ti o único homem capaz de instituir e implantar o reino de Deus na terra. É isto que nós queremos. O nosso Messias deve implantar o reino de Deus nesta terra. Um reino poderoso, grande, forte, magnífico. Mas ele vem com a história de que o seu reino não é deste mundo. Deixou isto claro quando os fariseus o perguntaram. E quando vem o reino de Deus? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vós. Ele nos contou muitas parábolas. Parábolas sobre o reino de Deus ou sobre o reino dos céus. Através destas parábolas comecei a perceber que ele estava atraindo a nossa causa, a causa de todos os judeus. Fiquei deprimido. Não podia compreender que ele não tinha vindo para implantar o reino de Deus aqui na terra como um reino político, poderoso e glorioso. Falava sempre de um reino espiritual e não de um reino político. Nós queríamos adorar a Deus. Sim, nós queríamos. Mas uma adoração concreta, real, ativa, revolucionária. E que foi que ele disse àquela pecadora samaritana? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, em espírito. Onde ficam as armas da luta revolucionária? O que é que ele quer, afinal de contas? E depois, ele falava muito em parábolas sobre o bem e o mal, sobre os bons e os maus. Fiquei chocado quando começou a falar de um juízo futuro. Dizia ele que o juízo começava agora, certo? Esta é a minha opinião. Juízo realizado com as nossas próprias mãos. Mas ele ainda quer um juízo futuro, um juízo espiritual, transcendental. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim, tu nos foste decepcionando, não só a mim, mas também aos outros. Hoje chego à conclusão de que, na verdade, nunca te entendemos direito. Nós queríamos um reino terreno, e tu nos oferecias um reino celestial com implicações terrenas. Nós queríamos um reino político, e tu nos proclamavas um reino espiritual. Nós queríamos um reino poderoso, e tu nos oferecias um reino de amor. Nós queríamos um reino de glórias e de vitórias, e tu nos pregavas um reino de sofrimento e de derrotas humanas. Não,
Não te entendemos, nem ontem, nem hoje, nem nunca. O que fizeste com Pedro demonstra isto. Demonstra que tu tinhas outros ideais, outra meta. Bem, a história com Pedro faz parte da corrente incontável de decepções. Tudo começou com tua pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? Hoje chego à conclusão de que, na verdade, nunca te entendemos direito. Nós queríamos um reino terreno e tu nos oferecias um reino celestial com implicações terrenas. Nós queríamos um reino político e tu nos proclamavas um reino espiritual. Nós queríamos um reino poderoso e tu nos oferecias um reino de amor. Nós queríamos um reino de glórias e de vitórias e tu nos pregavas um reino de sofrimento e de derrotas humanas. Não te entendemos, nem ontem, nem hoje, nem nunca. O que fizeste com Pedro demonstra isto. Demonstra que tu tinhas outros ideais, outra meta. Bem, a história com Pedro faz parte da corrente incontável de decepções. Tudo começou com tua pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, Outros dizem Elias. E outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo? Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Lembro-me de nosso júbilo. Ninguém sentia inveja de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, pois, seria a principal coluna do novo reino. Para mim isto queria dizer: Pedro, tu serás o meu primeiro-ministro. Tu serás o homem forte do novo reino. Mas, e o que aconteceu depois, logo em seguida? Foi horrível. Ele começou a falar coisas estranhas. Falou de morte. Não da morte dos romanos e de todos os traidores, mas da morte dele. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Isto era demais. Nosso rei não podia morrer. Que seria de nós? Sem rei, sem ninguém? Sem o nosso líder? Sem aquele que expulsaria o inimigo, derrotaria os invasores e implantaria o reino de Deus concretamente na terra? Ninguém de nós o compreendeu. Nem eu, nem os outros e nem mesmo Pedro. Pedro não podia conceber uma coisa dessas. Foi por isso que ele falou. Protestou em nosso nome. Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. E ele? Que foi que ele respondeu? Alegrou-se em ver que estávamos coesos em torno de sua causa? Ficou satisfeito em saber que estávamos com ele para o que desse e viesse? Não, nada disso. Ficou irritado. Seus olhos pareciam chispar fogo e sua voz de repente se tornou ainda mais cortante. Berrou com Pedro. Justamente com Pedro, a quem instituíra como líder. Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Não é possível. Há pouco Pedro era a pedra principal da igreja. Agora é a pedra de tropeço, é o próprio Satanás. Isto foi duro, foi demais para todos nós. Não só ficamos chocados, mas inclusive desiludidos. Pedro igual a Satanás? Não é possível. Ou será que Satanás sempre é o homem? Não sei.
Mas parece que foi isto que ele quis dizer. Que nós, os homens, somos o diabo. E parece que é isto. Agora acho que compreendo. Agora. Justamente agora que é tarde demais. Meu Deus! Como pude ser tão ignorante, tão imbecil? Ai de mim! Pois eu sou o culpado de tudo que aconteceu. Eu sou a causa de sua morte. Eu sou o traidor. Por que só compreendo isto agora? Eu sou Satanás. Pedro é Satanás. Todos nós somos Satanás. Os homens são Satanás. Sim, todos os homens são Satanás. São, sempre que cogitarem, que pretenderem egoisticamente coisas e metas humanas e só humanas. Sempre que os homens não cogitam as coisas de Deus, encarnam eles mesmos a Satanás. Sim, deve ser isto. Eu sou Satanás porque eu cogitei uma revolução política, egoísta, humana. Agora compreendo também por que rejeitou os seus. Compreendo agora por que não quis saber de seus irmãos e de sua mãe. Pois só lhe interessava o reino de Deus, as coisas de Deus e não a sentimentalidade dos homens. Ele estava pregando ao povo e vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Então alguém lhes comunicou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. De outra feita estava ele a falar e a pregar sobre o reino de Deus contra o poder do mal de Satanás. Então, de repente, uma mulher exclamou: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ficamos chocados. Como poderia o nosso rei rejeitar a sua mãe desta maneira? Ela, a mãe do rei. Agora parece que compreendo. Uma coisa só importa: a palavra de Deus, e tudo o resto é mito, é fantasia, é sentimentalismo. Creio que foi por isso que todos nós, os zelotas, os revolucionários, ficamos tão decepcionados com sua posição definitiva perante os romanos. Sempre acreditávamos que ele detestasse a fariseus e a romanos. Foi então que aconteceu a história conhecida pela frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi quando os fariseus começaram a fechar o cerco em torno de Jesus. Mandaram gente sua a Jesus, elementos contra os romanos. Eles foram com seus adversários, os herodianos, que apoiavam os romanos, com eles pactuavam e chegavam até a adorar César. O porta-voz deles disse: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aqui está a moeda. De quem é esta efígie e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, nem a favor dos fariseus e de nós zelotas, nem a favor dos entreguistas. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que queria dizer? Naquela ocasião não compreendi nada. Fiquei irritado e decepcionado. Minha dúvida aumentou ainda mais. Ele não quer ser rei terreno e político. Agora, porém, creio que sei. Ele quis dizer: a moeda é obra do homem, por isso lhe pertence. O homem, porém, é criatura de Deus, por isso pertence a Deus. O que, pois, importa é que os homens sejam propriedade de Deus, e só dele. Ah, se eu tivesse compreendido isto antes! Mas deixe que eu conte ainda a minha maior desilusão.
É uma história que inverte os valores humanos de servo e senhor, de escravo e dono, de trabalhador e patrão. Creio que nunca chegarei a compreender a fundo o que significou este acontecimento. Foi quando todos estávamos reunidos. Isso foi numa quinta-feira. Foi hoje. Hoje. Perdi até a noção de tempo. Foi antes de nosso jantar conjunto. De repente, ele se levantou da mesa, tirou a sua vestimenta, tomou uma toalha e enrolou em sua cintura. Depois botou água numa bacia e começou a lavar os pés dos que ali estavam. Novamente foi Pedro que compreendeu o absurdo da situação. O mestre lavando os pés de seus discípulos. O rei lavando os pés de seus súditos. Não. Senhor, tu me lavas os pés? A mim? O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Será que ele já sabe? Como foi que descobriu que eu não estou limpo, mas que vou traí-lo, que vou vendê-lo? A dúvida toma conta de mim. Que fazer? Não sei, mas ele está falando. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vô-lo fiz para que, como eu vos fiz, façais vós também aos outros. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nem todos estão limpos. Ele já o dissera. Eu fiquei perplexo. Agora, porém, vem o confronto. O confronto entre ele e eu. Fiquei arrepiado quando de sopetão disse: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Todos ficaram olhando quando tomou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a mim. Fiquei sem nada a poder dizer. A minha dúvida se tornava certeza. Certeza de que ele sabia o que eu tinha feito e o que ainda iria fazer. E então ele falou: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Os outros não pareciam compreender. Creio que pensaram que ele me encarregara de comprar alguns mantimentos para a festa de Páscoa judaica. Só eu entendi. Só eu e ele. Era noite quando saí. A escuridão me engoliu. Engoliu a mim, os meus passos, os meus pensamentos. Os meus pensamentos se tinham tornado numa verdadeira obsessão. A obsessão que me levou à ruína, a dar o passo fatal. Ainda é noite. A noite mais negra de minha vida. Talvez nunca mais veja a luz. O dia. Eu o vendi. Vendi como se vende um objeto. Sabia que os sacerdotes e os escribas andavam atrás dele. Viam-no como um herege, pois se dizia filho de Deus. Isto para eles era blasfêmia, insulto a Deus. Pois só ele é Deus, e ninguém pode ser filho de Deus a não ser o Messias.
E este, ele não o era. Por isso entrei em contato com eles. Se quereis, posso entregá-lo às vossas mãos. Quanto queres? 30 moedas de prata. Chegamos a um acordo. Eu sabia que ele iria ter com os discípulos no jardim chamado Getsemane. Disse isto a eles: Como o reconheceremos? aquele a quem eu beijar, este é ele. Prendei-o. E assim aconteceu. Ele estava no Getsemane com alguns discípulos, meus colegas. Fora ali para orar, para pedir ajuda a Deus. Mas os discípulos adormeceram. Por isso são meus colegas. Eles o negam dormindo. Eu o traio vendendo-o. No fim dá no mesmo. Todos traidores. Havíamos marcado a hora do encontro. Quando cheguei, eles lá estavam com um pelotão de soldados romanos. Quando os vi, fiquei revoltado. Mas agora era tarde. Tarde para recuar. Tarde para voltar atrás. Eu, Judas, tinha me comprometido a entregá-lo. Por isso eu farei. Judas tem uma só palavra. Fomos todos na direção em que ele devia estar. Os soldados puxaram as suas espadas, prontos para entrar em luta aberta. Afinal, iam prender um revolucionário, um subversivo da ordem constituída. Um revolucionário! Um fracassado, um iludido, um traidor da causa zelota, da causa antirromana. Não é gozado isto, hein? Ele nunca foi a favor de uma revolução armada, de um levante pela espada. Queria o amor, e o amor aos inimigos. E agora ia ser preso justamente como revolucionário. Pagaria pelo que não fez, porque o deixou de fazer. E lá estava ele. Quando nos aproximamos, veio ter conosco. Imagine, vir ao encontro da morte. Aproximou-se de nós e perguntou: A quem buscais? a Jesus o Nazareno. Sou eu. Foi então que todos ficaram sem saber o que fazer. Ficaram boquiabertos. Creio que não esperavam por esta. Esperavam luta. Mas ele não esboçou o menor gesto de resistência. Não tentou reagir. Não tentou fugir. Ficou olhando para todos nós e voltou a perguntar: A quem buscais? a Jesus o Nazareno. Já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixa ir a estes. Quando vi que ainda titubeavam, cheguei até ele e lhe dei um beijo. Era o sinal combinado. Era o beijo da traição. Agora todos sabiam que deviam deitar mãos nele e só nele. Foi então que sucedeu o imprevisto. Pedro sacou da espada e desfechou um golpe por cima de um soldado. Errou. Só cortou a sua orelha. Mas ele olhou para Pedro e irado falou: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Repreendeu a Pedro, tomou a orelha, tocou-a e o soldado ficou curado. Todos ficaram olhando. Eu, de minha parte, fiquei sem saber o que dizer. Não pensei em nada, pois não compreendia mais nada. Agora, porém, me ocorre o que ele dissera em suas pregações: Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Logo depois, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam-no e o manietaram. Ele, porém, os encarou sem ódio, sem raiva e até sem rancor, e disse asperamente: Saístes com espadas e cacetes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Este é o momento do poder das trevas. Sim,
São trevas que me envolvem. São trevas que me cegam. São trevas que me levaram a lhe dar o beijo da traição. O beijo que custou 30 moedas de prata. Sei que o traí. Sei que o entreguei. Sei também que todos me reconhecem. Mesmo assim não resisti. Acompanhei todos à distância. Não tive coragem de me aproximar, pois sentia medo. Medo de que algum fanático me visse e me matasse. Por isso fiquei do lado de fora. Não entrei quando o levaram ao sumo sacerdote. Ouvi depois por outros o que sucedera. O sumo sacerdote o interrogou a respeito de seus discípulos e a respeito de sua doutrina. Quem são os que andam contigo? E o que andas pregando e dizendo contra os judeus e as autoridades judaicas? Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Um dos guardas lhe deu uma bofetada dizendo: é assim que falas com o sumo sacerdote? Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Vi de longe quando o levaram preso ao pretório. Isso quer dizer que os judeus agora deixaram a encargo de Pilatos verificar a acusação que lhe fazem. Se Pilatos o condenar, será como um revolucionário, um agitador e pervertedor da ordem. Morte! Estou aqui no meio da multidão. Espero que ninguém me reconheça. Ficarei aqui bem distante. Daqui também posso ver o que acontece. Oh, que é aquilo? É Pilatos? Dirige-se aos fariseus? Que acusação trazeis contra este homem? Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é permitido matar ninguém. Ah, então é isto mesmo que eles querem? Querem que ele morra? Por isso o levaram a Pilatos? Só Pilatos pode condenar alguém à morte. Mas isso quer dizer que ele irá morrer? Meu Deus! Agora percebo cada vez mais o que fiz. Sim, é verdade. Eu pensava em que ele pudesse ser morto, mas até mesmo o desejei. Mas agora que percebo a realidade, sinto-me mal, sinto-me enjoado. Quem está falando? Ah, é Pilatos que está falando com ele. Eu vou chegar mais perto para ouvir melhor. És tu o rei dos judeus? Vem de ti esta pergunta, ou to disseram os outros a meu respeito? Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Que é a verdade? Essa agora. Pilatos perguntando pela verdade? Pois eu também gostaria de saber o que é a verdade. Muitos gostariam de saber o que é a verdade. O que faz Pilatos agora? Volta-se aos judeus? Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus?
Barrabás. Ele é Zelota, chefe guerrilheiro. Barrabás em troca dele. O que fazem agora com ele? Os soldados o estão açoitando, estão batendo com chicote. E agora lhe botam uma coroa de espinhos na cabeça. Horrível, horrível. Os açoites, os espinhos, a dor, o sangue. E o povo que grita, grita. Salve o rei dos judeus! Salve o rei! Estão dando botadas nele. Estão batendo nele como se bate num cão. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Lá está Pilatos ao lado dele. Está levando ao povo. Eis o homem. Horror, meu Deus. Eu o traí. Eu o matei. Por minha causa será morto. Morto na cruz. Por que fiz isto? Por quê? Que fazer? Eu sou culpado. Eis aqui o homem, disse Pilatos. Sim, eis aqui o homem culpado. Eis aqui Judas, o traidor. E eis ali o homem inocente. Ele não cometeu o crime pelo qual tem que morrer. Não posso suportar isto. As trevas tomaram conta de mim. Saí para as trevas, para a noite, e na noite fiquei e hei de ficar. Trevas, morte. Sim, trevas e morte. Agora eu sei o que farei. Ficarei para sempre nas trevas. Aqui está a corda. Vou terminar com a minha vida. Não aguento mais. Sou um covarde, um traidor. Que dirá Deus? Que pensará ele? Que dirão os homens? Sim, que dirão os homens a meu respeito, a respeito de Judas, o sicário? Em todos os tempos os homens me condenarão. Condenarão. Odiarão a Judas, o traidor. Que foi mesmo que ele disse? Quando os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher surpreendida em pleno adultério. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, mestre, que dizes? Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quem dentre vós for sem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. A Felicidade FM apresentou a radionovela Judas, o Traidor.